E é um grande prazer estar reunido com todos nesta ocasião alegre, né? Muito feliz. Todos nós convidados do casal com Everton e a nossa irmã Fernanda, né? Vamos aguardar a entrada da noiva, né? Muito bem. Portanto, agora gostaríamos da máxima atenção de todos os presentes. Chegamos a esse momento especial, né, para o casal, com a Everton e com a Fernanda, que agora, junto com todos nós, poderão ouvir conselhos sábios vindos do aquele que instituiu o casamento, né, nosso Criador Jeová. E para dar esses conselhos, nós convidamos nosso irmão Wagner Fabrício, que nos falará sobre isso. Culturas, em todas as épocas da história, a união de um casal, os laços sagrados do matrimônio, é uma ocasião feliz. E não é diferente hoje. Estamos todos aqui alegres de ver vocês dois juntos, agora de uma vez para sempre. Nós todos temos muito amor por vocês. E agora sentimos que essa felicidade transcende em vocês, está em nós, e nós em vocês, e realmente é uma ocasião muito feliz para todos nós. É uma ocasião também de reflexão. E é por isso que precisamos agora refletir um pouco sobre essa decisão tão séria que vocês já tomaram. Digo, já tomaram porque vocês já estão casados, né? A união de vocês já foi formalizada, devidamente formalizada no último dia 15, e inclusive já foi devidamente registrado no cartório, conforme esse certificado que eu tenho em mãos. A Fernanda Zorzeto passa agora a assinar a Fernanda Zorzeto Reis. Everton Lennon dos Anjos Reis manteve então o seu nome e agora são uma nova família. Essa ocasião é alegre porque o Criador do casamento é o nosso Deus Jeová, um Deus feliz, um Deus de amor. E é a intenção dele, ao criar essa instituição sagrada, o casamento, que fosse fonte de amor e felicidade para os seus filhos terrestres. Essa era a sua intenção. O primeiro homem, Adão, embora fosse perfeito, ele sentiu a necessidade de uma ajudadora, de uma companheira, de um complemento, para poder cumprir a sua comissão divina de encher a terra e sujeitar.
Deus não criou para Adão uma simples namorada. Ele criou para Adão uma companheira vitalícia, uma esposa. Encontramos esse registro no livro bíblico de Gênesis, no capítulo 2, versículo 21, e todos nós fomos dados a ler junto conosco. Nessa ocasião, encontramos as palavras registradas na Bíblia, onde encontramos o primeiro registro do primeiro casamento da história humana. Gênesis capítulo 2, versículo 21 e 22, a Bíblia nos diz assim: Por isso Jeová Deus fez cair um profundo sono sobre o homem. E enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas e fechou então a carne sobre o seu lugar. E da costela que havia tirado do homem, Jeová Deus passou a construir uma mulher e a trazê-la ao homem. Note que essa era uma ocasião solene e tinha um caráter permanente. No versículo 24, a Bíblia nos diz: Por isso é que o homem deixará seu pai e sua mãe, e tem de se apegar à sua esposa. Eles têm de se tornar uma só carne. Uma vez que Jeová, o Criador do casamento, é um Deus de amor, o casamento teria que refletir essas qualidades. Teria de ser também uma ocasião que refletisse amor e fosse uma fonte de felicidade. Por isso, essa é uma ocasião que todos nós podemos nos ajudar a refletir sobre aqueles que ainda desejam se casar, aqueles que já casaram, podem refletir sobre essas instruções que vamos considerar agora, para que o casamento seja honroso à vista de Deus. Mas agora eu vou pedir licença e assistência, pois vou dirigir mais para o jovem casal, o Everton e a Fernanda. Como é que vocês podem fazer que o casamento dure com amor e felicidade? Bom, o casamento foi criado por Deus. Ele deu orientações para o marido, para a esposa, que, se cumpridas fielmente, garantirão a sua felicidade, mesmo nesses tempos turbulosos, difíceis que a gente tem na vida. Conselhos se seguidos por ambos, pois a Bíblia mostra que tanto o marido como a esposa têm responsabilidades a cumprir nessa instituição. O casamento é como um cordão duplo, diz a Bíblia. Ele é mais difícil de ser rompido que um cordão único. E quando os cônjuges estão juntos, não apenas em paralelo, mas entrelaçados, então, como companheiros mutuamente apoiadores, essa instituição se torna então uma fonte de felicidade. Mas quando aquele casal coloca Deus entre eles, a Bíblia diz lá em Eclesiastes, capítulo 4, passa a ter então um cordão tríplice, que não pode ser facilmente rompido. Nós podemos confiar que as instruções de Deus para o casamento visam o nosso bem físico, o nosso bem emocional, o melhor para nós em todos os sentidos, para qualquer humano. Estudar a Bíblia juntos, orarem juntos, colocar Deus na vida de vocês é a chave para a felicidade não momentânea, a felicidade duradoura, a felicidade eterna. E o que é que Jeová tem a dizer para você, Everton, mais novo marido, da nossa região? Como você pode se tornar o que a Bíblia chama de um marido que obtém profundo respeito de sua esposa? Bem, eu perguntei para a Fernanda o que é que ela achava de você. Ela me disse que o que atraiu foi que você é uma pessoa paciente, uma pessoa humilde, um verdadeiro companheiro. Ela me disse que você é carinhoso, é atencioso, é perdoador, que faz com que ela se sinta amada, faz com que ela consiga sorrir mesmo quando não está com vontade. E disse que você sabe resolver os problemas na hora certa, para que você consiga conquistar ainda outros elogios da parte dela. Seguir o conselho da Bíblia é essencial. E cabe a você um papel muito especial dentro da família, o papel de líder. A Bíblia usa a expressão cabeça.
é aquele que tem uma responsabilidade difícil, que é de ser o provisor, prover à família o que ela necessita em sentido material, mas especialmente em sentido espiritual, em sentido emocional. É aquele que toma a dianteira em prover. E ser um provisor é uma necessidade da família, uma responsabilidade do marido, mas também algo que lhe dá muita satisfação e muito prazer. Tomar a dianteira, especialmente em servir a Deus, vai fazer toda a diferença na sua família. Se negligenciado, se você for um bom provisor material, emocional, de recreação, mas se negligenciar as suas responsabilidades como provisor espiritual, como muitas famílias têm feito aí fora, então sua família pode então vir a desmoronar. A vida familiar cristã, para ter equilíbrio em todas essas facetas, tem que ter Deus no seu meio. Obviamente, a gente não pode se espelhar, quando ouve falar nessa expressão chefia, no padrão que o mundo tem de chefe. Porque a chefia, que encontramos em muitas famílias não cristãs, encontramos lá um homem que é o chefe tirano, ditador, mas não é assim que a Bíblia explica que deve ser. A Bíblia nos dá um exemplo, ela mostra quem é o maior exemplo para os maridos, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns acham isso estranho, afinal Jesus não foi casado. Mas, embora não tenha se casado, ele demonstrou as qualidades necessárias para que você se torne um excelente marido cristão. Na carta de Paulo aos Efésios, encontramos essa explicação. Vamos consultar juntos? Efésios capítulo 5, versículos 25 em diante. Com certeza você já leu esse texto muitas vezes, mas agora ele assume um significado especial. Portanto, vamos lê-lo de forma um pouco diferente. No livro, no capítulo 5, versículo 25, inicialmente, agora é Jeová dizendo para você, Everton, continuai a amar a Fernanda, assim como também o Cristo amou a congregação e se entregou por ela. Versículo 28, 29 diz, desse modo o Everton deve estar amando a Fernanda como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si próprio, pois nenhum homem jamais odiou a sua própria carne, mas ele alimenta e acalenta, assim como também Cristo faz por congregação. Jesus foi o maior líder que já existiu na história. A maneira como ele lidou com seus discípulos, embora imperfeitos, demonstra as qualidades que você terá que ter ao lidar com sua esposa. Jesus foi paciente, Jesus compreendia, ele raciocinava. Jesus nunca impôs respeito. Esse respeito foi conquistado pelo amor e pela dedicação que ele teve aos seus discípulos. E Jesus serviu a eles. Portanto, ser líder significa estar bem preparado para servir a sua família, como provedor, como orientador. Essa é o grande desafio, de equilibrar os desafios do dia a dia com essas grandes responsabilidades. Isso requer altruísmo, não egoísmo, altruísmo. Foi isso que Jesus demonstrou, ao ponto de, conforme lemos, estar disposto a dar a sua vida em troca de outros. Jesus era de temperamento brando, humilde de coração. A presença de Jesus dava revigoramento, alegria. As pessoas se sentiam bem na sua presença porque ele as estimulava, ele as compreendia, ele as incentivava. E é compreender, incentivar e estimular que será a sua rotina com a Fernanda agora adiante. Não conseguimos imaginar, por exemplo, Jesus com acesso de ira com seus discípulos, violento, jamais ele faria isso, ele era brando. O marido cristão, ele não fala com sua esposa de forma rude, ao contrário, ele é meio, manso, de forma muito diferente de como a gente vê falar do mundo. Mas, mais do que fala, o tom de voz, suas palavras refletem amor. O marido cristão jamais rebaixaria a sua esposa, ao contrário,
ele a edifica, ele a sustenta com suas ações, ele a incentiva. Isso faz com que ele se torne, então, alguém que digno de profundo respeito. E é isso que, principalmente, a sua esposa deverá demonstrar por você. Falando nisso, Fernanda, e você? Como é que você pode se tornar uma esposa muito amada pelo Everton? Olha, eu perguntei ao Everton o que é que ele achava de você. Ele me disse que o que mais gosta que te atraiu é que você é uma pessoa calma, uma pessoa tranquila. Ele gostou de você porque você é quietinha, é meiga, mas ao mesmo tempo ele viu que você é uma pessoa determinada. Alguém que, embora tivesse conhecido a verdade há pouco tempo, era zelosa e fiel a Jeová. E isso fez de você uma esposa muito amada por ele. Para que você continue sendo essa esposa amada, a Bíblia mostra qual é o seu papel. E mostra que o casamento precisa ter honra, ou seja, precisa ser algo que liga respeito. Algumas pessoas acham que a Bíblia é machista. Isso não é verdade. Há um texto na Bíblia que mostra claramente isso. Vamos consultar juntos 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Aqui o apóstolo Pedro dá um conselho muito interessante aos maridos. 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 7. A Bíblia diz assim: vós, maridos, continuai a morar com elas da mesma maneira, segundo o conhecimento, atribuindo-lhes honra como a um vaso mais fraco, o feminino, visto que sois também herdeiros com elas do favor imerecido da vida, a fim de que as vossas orações não sejam impedidas. A Bíblia não trata aqui a mulher como um ser inferior, embora algumas pessoas digam isso. Como sabemos que não? O conselho de Pedro foi dado aos maridos. A intenção dele não era descrever o estado das mulheres, mas aconselhar os maridos sobre a maneira como eles deveriam tratar você, esposa. Ao chamar a mulher de vaso mais fraco, Pedro deu a entender que o homem também era um vaso fraco. E, na verdade, seu conselho nas entrelinhas era assim: homens, não explorem o poder que a sociedade secular deu aos homens. Aqui mencionou a palavra honra. Note que a maneira como se lida um vaso mais frágil, um cristal, é de dar honra ao cristal. Ele não fica escondido, ele fica à mostra da casa, visível, é motivo de orgulho. É assim que você deseja ser tratado, não é verdade? O marido cristão fará isso, porque ele encara você como um complemento, uma ajudadora, não uma escrava, não uma pessoa inferior, mas alguém de grande valor. E você conquistará o respeito dela, o amor dele, se respeitar o princípio da chefia. Vamos voltar ao livro de Efésios, no capítulo 5. Vamos consultar agora aquela parte do texto que trata das esposas. Com certeza, vocês já leram bastante isso aqui. Mas agora, ele tem um significado especial. Efésios capítulo 5, versículos do 22 a 24. Efésios 5, versículo 22 a 24. Assim, Fernanda, esteja sujeita ao Everton, como ao Senhor. Porque ele é uma cabeça de sua esposa, assim como também o Cristo é o cabeça da congregação, sendo ele salvador deste corpo. De fato, assim como a congregação está sujeita ao Cristo, também as esposas estejam sujeitas aos seus maridos em tudo. Sim, o princípio aqui é o da sujeição. Isso quer dizer que você deve deixar que ele tome a dianteira em tomar as decisões. Isso não quer dizer que você não possa expressar sua opinião, ao contrário. Essas opiniões serão muito bem-vindas e necessárias para o bem-estar da sua família. Essa liderança, essa sujeição é relativa, porque acima de tudo está Jeová, mas é um mandamento bíblico.
É Jeová que quer isso para você. Certamente isso é o melhor. Afinal de contas, Ele é o Deus de amor. Sem liderança, nenhuma instituição é bem-sucedida. O resultado é desacordo, confusão, infelicidade, e não é isso que você quer para o seu casamento. Você quer realmente demonstrar a Everton profundo respeito. É por isso que no capítulo 5 de Efésios, no versículo 33, vamos ler também? 5, versículo 33 agora. Não obstante, também cada um de vós individualmente ame a sua esposa como a si próprio. Por outro lado, a esposa deve ter profundo respeito pelo seu marido. Profundo respeito. Porque acima de tudo está Jeová. Mas é um mandamento bíblico. É Jeová que quer isso para você. Certamente isso é o melhor. Afinal de contas, Ele é o Deus de amor. Sem liderança, nenhuma instituição é bem-sucedida. O resultado é desacordo, confusão, infelicidade, e não é isso que você quer para o seu casamento. Você quer realmente demonstrar a Everton profundo respeito. É por isso que no capítulo 5 de Efésios, no versículo 33, vamos ler também? 5, versículo 33 agora. Não obstante, também cada um de vós individualmente ame a sua esposa como a si próprio. Por outro lado, a esposa deve ter profundo respeito pelo seu marido. Profundo respeito. Isso quer dizer que você tem que tomar cuidado com a maneira como lida com ele, especialmente porque ao tomar decisões ele vai errar, como todos nós erramos. Mas a esposa que tem profundo respeito não menospreza o seu marido nessa ocasião. A esposa que mostra profundo respeito se mostra compreensiva, apoiadora, fará o seu melhor para apoiar as decisões do seu marido, para empenhar-se para que elas sejam bem-sucedidas, para tornar o lar agradável e feliz. Ela vai fazer o seu melhor. E ela tem um grande poder nisso. A esposa tem um grande poder para tornar o lar agradável e feliz como ajudadora, como colaboradora de seu marido. Portanto, faça de tudo para cultivar no seu amor, no seu casamento, amor, respeito, as palavras, a maneira do dia a dia, à medida que a rotina passar, então, a tomar conta do seu dia a dia. Quando se fala em amor, a gente não está falando de uma característica e de um requisito só para a esposa, para o marido também. Cultivar profundo amor no casamento é essencial. E essa expressão cultivar é apropriada, porque o amor é como uma planta. Se uma planta foi bem regada, bem cuidada, ela vai florescer, ela vai ser cultivada, ela vai crescer, se tornar uma árvore frondosa, bonita. Isso quer dizer que diariamente ela precisa ser nutrida. O amor de vocês, que está muito forte hoje, precisa ser continuamente nutrido, diariamente alimentado. Como? Através de gestos, através de palavras, de ações. A cada dia, a maneira como você se expressa, os seus gestos demonstrarão e nutrirão esse amor. A Bíblia, em Colossenses capítulo 3, versículo 12, diz que a gente deve se revestir do amor. Essa expressão é interessante, revestir. Todos os dias a gente chega em casa, depois do dia de trabalho, tira a nossa roupa suja, nós tomamos banho e nos revestimos de uma roupa mais limpa. E fazemos isso com mais capricho para uma ocasião especial. Uma bonita roupa, bem feita, durável, ela nos dá autoestima. Ela nos torna dar brilho à nossa aparência. Revestir-se de amor indica que é necessário, então, que ao nos nutrirmos com esse amor, nós protegemos o nosso corpo, protegemos a nossa família. Assim como a roupa pode realçar a beleza de quem a veste, da mesma forma o amor dá brilho à maravilhosa provisão divina do casamento. Isso quer dizer que vocês têm que procurar meios diferentes,
criativos de demonstrar amor de formas diferentes todos os dias. Preciso reservar tempo para conversar um com o outro, para ouvir um ao outro com constância e criar o hábito de demonstrar gentilezas em coisas pequenas, como por meio de palavras bondosas, gestos afetuosos. Isso vai fazer com que esse amor seja cultivado diariamente. Isso vai fortalecer o seu casamento, porque o amor verdadeiro nunca falha. Por isso, continuem assim. Continuem nutrindo esse amor. E Jeová os abençoará diariamente. Agora chegou a hora dos votos de casamento. Vamos então convidar os noivos e o Everton e a Fernanda para proferir esses votos. Vou repeti-los, vou proferi-los e vocês todos repetem. Eu, Everton Lennon, dos Anjos Reis, Everton Lennon, dos Anjos Reis, aceitei você, aceitei você, Fernanda Zorzeto Reis, Fernanda Zorzeto Reis, como minha esposa legítima, como minha esposa legítima, para amar e prezar, para amar e prezar, em harmonia com a lei divina, em harmonia com a lei divina, conforme especificado nas Escrituras Sagradas para os maridos cristãos, conforme especificado nas Escrituras Sagradas para os maridos cristãos, pelo tempo em que ambos vivemos juntos na terra, pelo tempo em que ambos vivemos juntos na terra, segundo o arranjo marital de Deus. segundo o arranjo marital de Deus. Agora, a noiva, Fernanda, eu, Fernanda Zorzeto Reis, aceitei você, Everton Lennon dos Anjos Reis, como meu marido legítimo, para amar e prezar e respeitar profundamente, em harmonia com a lei divina, conforme especificado nas Escrituras Sagradas para as esposas cristãs, pelo tempo em que ambos vivemos juntos na terra, segundo o arranjo marital de Deus. Agora vamos ouvir a troca das alianças. Vamos ouvir agora a chegada das alianças.
Essas alianças são um sinal exterior e visível. Simboliza perante todos a união deste homem e desta mulher com os laços do matrimônio. Agora vamos concluir convidando Nós gostaríamos agora de entoar um cântico, né? E logo a seguir teremos a oração final, né? E será proferida pelo irmão Antônio Reis. E o casal gostaria de cantar agora, de expressar um cântico, as palavras desse cântico. Agora somos um. Quem estiver com o cancioneiro é o cântico 87. Né? E os outros presentes receberam também, já impresso o cântico, poderão, após ouvir a introdução da melodia, poderão acompanhar também, cantando bem forte, né? Esse cântico. Agora somos um. Irá cumprimentar cada um dos presentes, né, no local lá da recepção. Portanto, após o encerramento aqui, todos poderão se dirigir ao endereço, né, da recepção.